Bom, gente, essa é a primeira aula do curso que eu vou entrar com um pouco mais de teoria sobre o processo da cerâmica, porque isso vai ser bem importante para que você entenda o quanto que o processo da cerâmica vai influenciar também no seu processo de desenvolvimento, no seu processo criativo, nas possibilidades que existem de peças e de projetos que você pode fazer com a cerâmica. E aí eu queria começar falando para vocês que quando a gente pensa num artista de referência, pensa num ceramista que você admira, num ateliê que você admira, né? A gente tem uma tendência de achar que aquele artista, que aquele ateliê, que aqueles ceramistas responsáveis, eles chegaram e tiveram grandes ideias e aquilo ali, e eles sempre souberam e foi aquilo que eles criaram e é isso e acabou. Mas é aquilo que eu falei na aula passada. A gente desenvolve ao longo do tempo e da nossa prática uma maturidade nas cerâmicas que a gente desenvolve, né? Só que para a gente chegar nessa maturidade, a gente tem obrigatoriamente que olhar para a base. Todo ceramista que já tem uma maturidade naquele processo, naquelas peças, já tem uma identidade, uma característica do seu próprio trabalho, ele começou do mesmo jeito que todo ceramista começa. Ele começou da base e tendo um bom conhecimento de base para ele conseguir trabalhar e se desenvolver a partir daquilo. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai entender o processo global da cerâmica, entender onde moram as variáveis desse processo e entender um pouquinho sobre essas variáveis, mas a ideia aqui dessa aula é que vocês compreendam este processo global e as suas etapas, as etapas que fazem parte desse processo, que vão ser, de fato, as etapas que a gente vai construir nas próximas aulas, tá? Para isso eu vou apontar a câmera para a mesa para facilitar o desenvolvimento dessa visualização com vocês. E se vocês quiserem, vocês podem já baixar em PDF o esqueminha que eu deixei para vocês. Ele vai estar um pouquinho diferente do meu, porque o meu eu gosto de escrever aqui na hora, mas o de vocês está passado a limpo, bonitinho. Então vocês podem pegar esse esqueminha que a gente vai abordar esses diferentes aspectos desse esqueminha e eu vou construir com vocês numa folha para facilitar a visualização. Então, gente, no esqueminha de vocês vão ter algo parecido com isso, mas vai ter passado a limpo. Mas vai dar para vocês acompanharem daqui. É o seguinte. Na cerâmica a gente vai trabalhar com a matéria-prima básica da argila. A argila, ela vem do solo, né, então, e da terra, né, então ela vai passar por um beneficiamento para ela chegar naquilo que a gente conhece, as argilas comerciais que vêm empacotadinhas assim, né, que são de fato as matérias-primas que a gente vai trabalhar aqui no curso. Por que eu tô falando disso para vocês? Porque sempre é possível utilizar argilas selvagens, né, então pegar uma argila, extrair ela do solo e aprender a beneficiar essa argila para produzir as próprias peças, quando você tem, sei lá, um sítio, alguma fonte que você consegue essas argilas. Isso aqui não é obrigatório, a gente consegue comprar as argilas prontas e a gente, de fato, não vai ver essa etapa aqui no curso. A gente vai aprender a trabalhar com a argila que a gente já compra pronta, ou seja, a argila já beneficiada, que também pode ser chamada de massa cerâmica. E aí, quando a gente compra essa argila pronta, né, essa argila beneficiada, ela já vai vir com algumas características que são muito importantes para a gente saber. Quais são essas características? Ela vai vir com características de plasticidade. Então, em relação à maleabilidade, o quanto que ela é molinha para a gente poder dobrar, para a gente fazer curvas com ela, para a gente fazer detalhes pequenininhos, né? Então, essa moleza dela, digamos assim, essa plasticidade e essa facilidade de trabalho. Ela vai vir com características estruturais, que aqui é bem intuitivo, né? O que é estrutura, né? Quando a gente pensa numa casa, não é a estrutura, não é o pilar, a viga, não é o que mantém aquela casa de pé. As características estruturais da argila têm a ver com isso, com o quanto aquela argila sustenta o próprio peso na hora que a gente está modelando. Então, se ela se sustenta melhor, se ela se sustenta pouco, se ela precisa secar mais ou menos para se segurar, enfim. Então, tem a ver com essa estrutura dessa argila. A gente também vai ter algumas características que são bem técnicas, né? Então, a temperatura de queima. Quando a gente compra uma argila, a gente já sabe qual a temperatura necessária
para essa argila se transformar em cerâmica. A gente vai ver isso aqui embaixo, mas essencialmente, gente, a temperatura de queima diz dessa transformação. Então, toda argila vai precisar de uma temperatura mínima, uma temperatura que seja essencial para a transformação acontecer corretamente. Senão, essa transformação não acontece. A outra é uma característica de retração. Uma coisa que a gente vai aprender na prática, mas que eu já vou falar para vocês, é que toda argila, toda peça de cerâmica que a gente faz, que a gente produz, ela vai encolher, ela vai retrair em todo o processo, em toda a cadeia produtiva. O que eu quero dizer com isso, né, gente? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quando a gente modelou a peça, peguei aquela argila, criei o formato da peça, ela vai secar. Quando ela seca, ela encolhe. Quando ela queima, ela encolhe um pouco mais. Quando ela queima de novo, ela encolhe um pouco mais. Então, o tamanho inicial da peça que a gente faz não é igual ao tamanho final. E a gente sabe, por essa taxa de retração que vem na argila que a gente compra, a gente sabe quanto que essa argila de fato vai encolher durante todo o seu processo de fabricação. A gente também vai ter, além dessas características, que são características muito técnicas, né, desse trabalho, a gente vai ter características estéticas. Né? O que são essas características estéticas? A gente vai ter a cor, se ela vai ser clara, se ela vai ser escura, se ela vai ou não ter pintinhas, se ela é mais lisa, se ela é mais granulosa. Então, são características estéticas dessas argilas. Então, quando vocês forem comprar a argila de vocês, normalmente os fornecedores, inclusive, mostram, né, as amostras da cerâmica pronta feita com aquela argila. Então, por exemplo, eu tenho aqui para mostrar para vocês, aqui são 4 tipos de argilas que resultaram em 4 tipos de cerâmicas diferentes. Quando eu comprei, eu já sabia que essa aqui ia ser branca, que essa daqui ia ser preta, que essa daqui ia ser esse marrom avermelhado e que essa daqui ia ter essa característica meio granulosinha, né? Meio com umas micropintinhas. Então, eu sabia que a cerâmica teria essas características estéticas quando eu comprei a argila correspondente a elas, ok? Então, a gente, quando vai comprar, a gente já tem todas essas características aqui à disposição para a gente saber como que a nossa argila vai ser. Quando a gente pega, então, a nossa argila, essa argila vai precisar ser, então, preparada, sovada, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente retira um pedaço de argila do nosso pacote é preparar. A gente sempre, vou escrever aqui sempre. Sempre. Ah, Cecília, tem que sovar dessa vez? Sovei ontem, tem que sovar de novo? Tem que sovar, tá? Então, a gente sempre pegou uma argila que estava descansando, que estava parada, que estava guardada, que estava no pacotinho que eu acabei de comprar. Eu vou usar essa argila, eu vou preparar essa argila, eu vou sovar essa argila, eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Ela vai passar por essa etapa de preparo e de sova. Depois que essa argila foi preparada, sovada, é que a gente vai passar para as etapas, então, de modelagem, né? Quando a gente fala de modelagem, a gente está falando obrigatoriamente em dar forma, né, para as peças que a gente quer construir, né? Então, isso aqui são formas diferentes. Modelar é dar forma. E aí, a gente tem várias técnicas diferentes para a gente poder chegar em diferentes formatos, várias técnicas de modelagem. Aqui, a gente vai aprender o belisco, a gente vai aprender o acordelado e a gente vai aprender a trabalhar com São as 3 técnicas que a gente vai trabalhar de dar forma, de modelar as peças que a gente for fazer. A peça foi modelada, chegou no formato que a gente desejava, a gente vai então deixar essa peça secar. Ah, mas ela não pode secar por completo. Repara aqui que eu escrevi que é uma secagem parcial até o ponto de couro, tá?
Eu já vou mostrar para vocês na prática o que isso significa. Bom, vamos lá. Então, a argila beneficiada, a massa cerâmica que acabou de sair do saquinho. Então, tá vendo? Ela é super maleável, né? Então, ela tem aqui essas características de maleabilidade, de estrutura, enfim. É assim que a gente tira ela do saquinho. Ela é mole, mas não mole demais, né? Ela tem uma moleza suficiente pra gente dar forma a ela. Preparou, sovou, modelou. Aí a gente vai ter que deixar essa argila secar até um ponto parcial. O que é esse ponto parcial? A mesma argila que eu acabei de mostrar para vocês lá, molinha, isso aqui é o que a gente chama de ponto de couro. Você vê que ela tá daquela mesma cor, ela ainda é uma argila bem escura. Você vê que se eu forçar aqui, ó, a minha unha, o meu dedo, ela marca, tá vendo? Ela ainda tem muitas marcas. Então, esse ponto de couro é o ponto que a gente chama que a peça, que é o ponto de acabamento. É o ponto em que a gente vai fazer todos os acabamentos nessa peça. Mas veja que ela se segura muito bem. Que ela tem o formato, ela mantém esse formato, eu posso girar ela, posso mexer nela. E ela segura esse formato. E se eu forçar ela aqui, ó, ela não dobra mais, né? Se eu tentar forçar, forçando ela um pouquinho a mais, essa argila aqui, ela quebra, né? Essa peça, ela quebra. Mas eu consigo, obviamente, ainda fazer acabamentos, né? Mexer ainda na superfície dessa peça e até recortar. Se eu quiser recortar alguma coisa, eu ainda consigo cortar nessa peça. Então, ela é uma argila que você sente a umidade no toque. É uma peça que ela ainda tá mais escurecida, ainda tá uma cor meio parecida com a cor da argila que a gente acabou de tirar do saquinho, porque ela ainda tem muita umidade, tá? Então, a gente deixa nesse nosso processo aqui, a gente vai então deixar a nossa argila, depois de dar forma, chegar nesse ponto de couro, que é esse ponto parcial. Chegou no ponto de couro, é a etapa então em que a gente vai fazer o acabamento da peça crua, que é aquilo que eu já falei para vocês: raspar, cortar, fazer textura, trabalhar com engobes, relevo. Então aqui, tudo isso aqui diz respeito a essa etapa de acabamento na peça ainda crua, no ponto de couro que eu mostrei para vocês. Então, tem vários tipos de acabamento que a gente pode trabalhar aqui. Finalizados os acabamentos possíveis, a gente vai, então, deixar essa peça terminar de secar até o ponto que a gente chama de ponto de osso. E aí, seguindo a mesma argila, a gente já tem aqui uma peça em ponto de osso. Essa é uma peça de uma aluna. Ela é uma peça que ela já tá bem clara. Vou pegar a mesma argila. Ela é uma peça que ela tá bem mais clara, tá vendo? Ela já... Enquanto essa aqui ainda tem muita água e é escurecida, essa daqui, ela é uma peça que ela já é bem mais clara. Ela já não se marca com a mesma facilidade que essa daqui, né? Ela já não se corta. Essa peça daqui, ela já não tem água dentro dela. Então, nesse ponto que a gente chama de ponto de osso, diferente do couro que tem uma maleabilidade, o osso ele é bem seco, bem duro, bem quebradiço, né? Então é intuitivo da gente pensar que isso aqui já se quebra com mais facilidade. Então, ela já tá aqui com os acabamentos, ela já terminou de secar, e é nesse ponto, quando ela chega nesse nível de secura mesmo dessa massa, é que essa peça vai então ir para a primeira queima, ou a queima de baixa temperatura, né? Primeira queima ou queima de baixo. Por que isso aqui é importante? A gente tem vários caminhos das queimas, né? E a gente vai trabalhar aqui com um caminho possível, que é o caminho de fazer uma biqueima. Na aula de queimas eu vou explicar para vocês por que eu opto para trabalhar dessa forma, mas essencialmente o que vocês precisam saber é que a gente vai trabalhar então com duas queimas. Primeiro uma queima de baixo, depois uma queima de alta. A gente vai chegar lá. Então, a gente vai chegar na nossa queima de baixa ou queima de biscoito, que é uma queima que acontece a uma temperatura de 950 a 1050 graus Celsius. Então, uma temperatura mais baixa em relação ao que costuma ser a queima da cerâmica. E aí, a gente vai, então,
Nesse ponto, eu queria chamar a atenção para essa divisão importante aqui, ó. Essa divisão aqui, pontilhada. Vocês vão ver que no esquema de vocês tem umas manchas dividindo também isso daqui, que é muito importante. A partir dessa linha vermelha aqui no meio, ou seja, a partir do momento que a nossa peça seca vai passar pela sua primeira queima, aqui nesse grupo da parte de baixo a gente já tem cerâmica. Aqui para cima a gente tem argila. Então tudo aqui, tudo que aconteceu aqui anteriormente, na peça ainda crua, na peça ainda sem passar por nenhuma queima, a gente ainda está trabalhando com a argila, tá? E o que isso significa? Que se aqui nesse ponto, se em qualquer ponto, na verdade, dessa parte de cima, dessa metade para cima, a gente desistir da nossa peça, a nossa peça rachar, a nossa peça quebrar, acontecer qualquer coisa que a gente não decida não prosseguir com essa peça até o final, até as queimas, a gente pode realizar então a reciclagem dessa argila e transformar ela de novo em matéria-prima para refazer o processo. Então, muito importante, enquanto a gente ainda não tiver passado por nenhuma queima, a argila pode ser reciclada, ok? Depois que a gente passou pela primeira queima, a gente já tem cerâmica, a reciclagem já não acontece do mesmo jeito. Vou entrar nesse detalhe com vocês depois, na diferença bem específica entre esses pontos, então não precisam pirar em relação a isso agora. Agora é para a gente entender o processo global. Queimamos, então, a nossa peça. E aí, a argila se transforma de novo. Então, a gente vai sair desse ponto, que é o nosso ponto de osso, a mesma argila, depois de queimada, no ponto de biscoito. Esse é o ponto de biscoito. Aqui a gente já não tem argila, mas a gente tem cerâmica. Repara como o barulho dela é diferente. A cor dela já é diferente. Então, aqui a gente está trabalhando com uma argila que vai ficar branca no final, né? Aqui ela já está um pouco mais clarinha, mais branquinha. E aqui ela já é cerâmica. A gente já está no ponto de biscoito. O que é esse ponto de biscoito? É uma argila mais frágil, mais porosa. E a gente usa dessas características. Então, como que eu posso definir isso? Como que eu gosto de definir isso? Eu gosto de definir que o ponto de biscoito é uma cerâmica que ela ainda não chegou em todo o seu potencial de ser cerâmica, né? O que eu quero dizer com potencial? Quando a cerâmica está no seu máximo, ela tem a sua resistência mecânica melhor, ela tem um mínimo de porosidade, ela tem a sua coloração final, então ela vai estar no seu potencial máximo. Aqui ela está num ponto intermediário, que é o ponto de biscoito, que é onde ela, na verdade, ainda é mais frágil, ainda é mais porosa. Ela já é cerâmica, mas ela é mais frágil, ela é mais porosa, ela ainda não chegou em todo o seu potencial de ser cerâmica, tá bom? Então chegamos aqui no nosso ponto de biscoito. Nesse ponto aqui é o ponto em que a gente vai fazer a famosa esmaltação. Ou que algumas pessoas falam que é pintura da peça, né? Mas é porque eu gosto de falar esmaltação, porque é um outro processo, não é pintar, a gente não pinta com tinta, né? A gente vai pintar com os esmaltes cerâmicos ou vidrados, né? Então a gente trabalha aqui bastante, que não é esmalte sintético, não é qualquer esmalte. Na aula de esmaltação eu vou detalhar o porquê desses nomes e o que cada coisa é. Mas aqui a gente vai trabalhar, então, na etapa seguinte, né? A nossa queima. A gente vai para a etapa de acabamento na peça biscoitada. Nesse ponto a gente pode lixar, né? Ainda a peça, se precisar lixar alguma coisa, a gente pode esmaltar. E aí a gente vai trabalhar então esmaltando essa peça. E depois desse esmalte a gente vai então passar pela segunda queima das nossas peças. E aí eu vou pegar aqui de novo a cerâmica branca para vocês verem, né, de novo a transformação. Ela se transforma novamente. Essa pecinha aqui pequenininha, ela é uma pecinha que ela já passou pela segunda queima, que ela tá até esmaltada, se vocês olharem esse lado, tá vendo? Mas aqui é a cor da cerâmica mesmo, sem esmalte.
E aí, olha como ela se transforma. Ela sai desse ponto aqui, que é o ponto de biscoito, para o ponto final de cerâmica dela. E aí, é só nesse ponto, é somente depois da segunda queima, que a gente, de fato, vai ver as características oficiais, finais, dessa peça que a gente estiver construindo, tá? É essa característica aqui que a gente sabe que vai ter quando a gente compra, é ela que a gente vai ter apenas depois dessa segunda queima, que é quando as peças ficam prontas. Que eu coloquei peça básica pronta. E aí eu vou chamar a atenção para vocês de algumas coisas. Então, a peça básica pronta por quê? Porque quando a peça chega nesse ponto, ainda é possível fazer coisas nela, né? Então, quando você vê alguém colocando algum decalque de uma marca, de um desenho, quando você vê pessoas trabalhando com ouro, prata, com platina, com lustres diferentes, é um tipo de trabalho que ele é desenvolvido depois daqui, né? Então, aqui a aplicação de lustres, metais, decalques. É depois que a peça fica pronta, a gente pode fazer esse tipo de aplicação, realizar ainda uma terceira queima de fixação dessas coisas aplicadas, e aí a gente tem as peças prontas extras, né? Então, enquanto aqui eu tô chamando de peça básica pronta, aqui seria a peça extra. Só que por que eu tô colocando aqui do lado? Porque a gente não vai entrar nisso aqui. No manual a gente interrompe aqui, né? Porque eu quero que vocês entendam esse processo aqui, ó. Que tá aparecendo. Esse é o processo de base, tá? Da cerâmica. O resto é coisas adicionais que a gente pode aprender, mas que não são obrigatórias. Então, a gente vai aprender tudo que tá aqui dentro, menos essa parte anterior de solo e beneficiamento e essa parte lateral aqui, após, né, da aplicação de lustres, terceira queima, peça extra, isso aqui a gente não vai ver. E aqui a gente já tem anteriormente também a opção da monoqueima, que eu só quis colocar aqui porque a gente também não vai ver monoqueima, depois eu vou explicar na aula de queima pra vocês, mas eu quero que vocês saibam que ela é possível e que ela acontece direto quando a peça terminou de secar em ponto de osso, a gente já poderia fazer uma monoqueima e chegar na peça final, mas a gente tem características específicas a esse processo, então a gente não vai entrar nessa monoqueima também. Mas saibam que sim, ela é perfeitamente possível de acontecer, só não vai acontecer aqui dentro do nosso manual. Tira isso, a gente vai ver todas essas partes. E aí o que eu quero chamar a atenção para vocês, relembrando, né, aquilo que eu falei antes. Relembrando aquilo que eu falei antes em relação, né, às possibilidades e, né, pensa que eu dei a possibilidade para vocês da caneca, né? O número de possibilidades que existe aí, né, eu vou simplificar aqui na tela. O processo de fazer cerâmica em pouquíssimas etapas para facilitar a nossa vida de entendimento e de possibilidades. Então, a gente tem que a gente vai fazer uma caneca. Para fazer essa caneca, a gente pode escolher 5 formatos diferentes para essas canecas. A gente pode escolher 5 argilas diferentes para utilizar em cima desses formatos. A gente pode escolher 5 técnicas de modelagem diferentes para chegar nesses formatos. A gente pode escolher 5 tipos de acabamento na peça crua para aplicar em cima dessas peças que foram elaboradas, né? E a gente ainda pode escolher 5 esmaltes diferentes para finalizar essas peças. Então, se a gente só trabalhar com essas possibilidades super limitadas dentro do processo da cerâmica, a gente vai ter a possibilidade de fazer 3.125 tipos de canecas diferentes. Mas tem muitas coisas aqui, né? Tem muitos tipos de peça, tem vários tipos de argila, tem várias formas de peças, vários acabamentos, combinações diferentes entre esses acabamentos. Então, dentro desse processo inteiro, né, que a gente vai ver aqui, seguindo, então, esse fluxo aqui, o fluxo oficial que eu tô chamando, a gente vai ver muitas possibilidades dentro de cada uma dessas etapas. E aí também vou relembrar vocês daquilo, né, que eu falei das minhas próprias peças, né, que eu modifiquei o tipo de argila e o tipo de esmalte. E todo o restante foi igual, e terminou em peças muito diferentes. Então a gente vai, ao longo do manual,
construir esse quebra-cabeça aos poucos, a gente vai ver cada uma dessas etapas aqui e das possibilidades dentro dessas etapas no detalhe, ao longo dos vídeos que a gente for passando. Vai ter um PDF desse esqueminha para vocês. Não se preocupem em decorar isso aqui, né? Porque na verdade a gente vai aprender cada uma das etapas e à medida que a gente for aprendendo, vocês vão fixando. Então é normal vocês esquecerem e tudo mais. Isso aqui é para vocês terem uma referência pronta ali na mão de vocês, para quando a gente estiver em uma determinada etapa, aprendendo um determinado aspecto, vocês consigam ter essa visão, né, de onde que vocês estão. Tá na dúvida? Volta nesse mapinha e fala, ah, beleza, a gente tá aprendendo isso aqui, é acabamento da peça crua, eu tô aprendendo a fazer polimento na peça. Então, é nessa etapa que eu tô, a gente ainda vai ter outras etapas para poder passar. Então, é essa visão que eu queria passar para vocês nessa aula. E nas próximas aulas, então, a gente vai passar por cada uma dessas etapas com cautela, com tranquilidade, para vocês não ficarem malucos, ok? Vai dar tudo certo. Esse esqueminha. Façam as anotações que vocês julgarem necessárias e sempre tenham isso aqui em vista para que vocês saibam em qual etapa que a gente está desenvolvendo ao longo das próximas aulas.